Você deve estar se perguntando como é que um colégio pode desenvolver o caráter e a inteligência de uma criança. Vamos esclarecer, não é o colégio sozinho, é o colégio junto com a família. Trabalhar as mesmas ideias em casa e no colégio. São ideias simples, práticas, que funcionam, o resultado é fantástico. Mas precisa da parceria família-colégio. Vamos falar um pouquinho do caráter. O caráter é aquele conjunto de habilidades que todos nós gostaríamos de ter. A generosidade, a compreensão, a honestidade, a alegria, o otimismo. Você fala uma pessoa ideal, um aluno ideal, um pai ideal, um filho ideal, tem todas as virtudes humanas. Como é que a gente forma as virtudes humanas no colégio e na escola? Através de pequenos projetos de melhora, pequenas coisas, pequenos hábitos. O hábito é o que forma a pessoa. Hábitos bons formam pessoas boas, que tomam boas decisões, que são sábias, que deixam uma marca boa no mundo. Hábitos ruins destroem a vida das pessoas, deixam um rastro de destruição atrás. Então, basicamente, é definir quais são esses hábitos bons e fazer pequenos propósitos para praticá-los. Nós fazemos isso na educação infantil com a folhinha das virtudes, fazemos isso na educação média e fundamental, através da formação humana que a gente fala, uma aula de um tema por semana, tratando dessa melhora pessoal, do exercício dessas qualidades humanas. Os pais devem fazer o quê? Pequenos propósitos em vários aspectos, a ordem, a sinceridade, a laboriosidade, o trabalho, pequenas coisinhas todos os dias. Uma semana um hábito, outra semana outro, e ao longo de vários anos, não dá para pular etapas, você vai consolidando o caráter dessa criança. Por que a escola pode ajudar nesse aspecto? Porque no colégio ele tem que exercitar várias qualidades humanas também. A paciência, o respeito, a própria atenção para aprender no colégio, para estudar. Nós vamos falar daqui a pouco da inteligência, mas o tomar decisões, o prevenir, são várias coisas que o colégio, na prática, a socialização dele, o colégio na prática faz com que ele viva a formação do caráter. Se for um colégio preocupado com isso, quer dizer, ocupado nessa formação, focado nessa formação do caráter, ele pode ajudar muito. Se não for, seu filho pode se destruir no colégio. Companhias ruins, colégios que não estão nem aí, influência negativa de amigos, drogas, tudo isso que a gente ouve em todos os lugares, tem. Se você não conferir, não cuidar, pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes até dentro da sua própria casa, do seu condomínio. Então é importante, atenção, isso nós temos, e vocês como pais com certeza também têm. E outra coisa é intencionalidade, né? Atenção e intencionalidade, você molda o caráter. Depois a parte do estudo. É importante 3 ideias básicas. Você não aprende na escola você entende. Você entende o conteúdo, você aprende quando você estuda em casa. Então você tem que entender no colégio, estudar em casa, e uma dica prática para crianças pequenas, ensinar alguém. Contar para os pais o que aprendeu. Para os maiores pode ser ensinar para o colega o que aprendeu. Ensinar um mapa mental, que é uma técnica muito interessante para o aprendizado, nós não vamos falar disso aqui agora, mas é um jeito de você colocar numa folha de papel tudo que você aprendeu. E depois explicar essa folha para alguém. Se a gente for falar resumidamente, uma maneira ótima para se aprender todos os dias é fazendo mapas mentais, ensinando alguém. Agora, a fixação desse conteúdo vai ocorrer depois que você estudou sozinho em casa, essa palavra é importante, sozinho. Você que teve que resolver, você que teve que pescar o peixe, não teve ninguém ali do lado te falando como segurar a vara, como lançar o anzol, você teve que fazer tudo sozinho, aí você realmente aprendeu. Então, você aprendeu em casa, entendeu na escola e fixou dormindo à noite. O sono é necessário para organizar o funcionamento do cérebro. Então, para um estudo eficaz, ele envolve
Estudo solitário, e para isso nós vamos falar mais 3 características para completar a ideia do estudo solitário. A atenção na aula, que é fundamental, que a base dessa atenção é uma aula atraente, uma aula onde o professor vai mostrar o valor daquele conteúdo, por que estudar aquele conteúdo, como estudar aquele conteúdo, resolver alguns exercícios como modelo, e depois o aluno vai refazer aquilo em casa sozinho. As técnicas básicas para aprender sozinho, qualquer coisa, é ler muito. E uma dica também prática, leia o que você gosta. Mas como que eu só vou ler o que eu gosto? Você vai ter que ler o que você gosta até você criar prazer pela leitura. Se você for capaz de fazer o que o Harry Potter fez por uma geração inteira, fazer a criança abandonar a televisão, o videogame, a internet para ler, que esse foi o grande trunfo do Harry Potter, seu filho pode ser para qualquer outro livro, uma ficção científica, um romance, um Harry Potter da vida, mas ele tem que descobrir o livro da vida dele, o livro que dá prazer para ele. Ele descobrir que muitos livros dão prazer, e às vezes muito mais prazer do que ficar vendo um filme de uma maneira passiva. E o livro fomenta 2 ideias importantes no aprendizado, que é a imaginação e a associação. Qualquer pessoa que lê um livro e assistir um filme vai dizer que o livro é muito melhor do que o filme. Porque o livro você imagina a história, com a sua cabeça você cria, e o filme já vem pronto. Então o filme trava a sua imaginação. Crianças que são acostumadas a assistir muita televisão, essa é outra dica importante, elas ficam passivas, sem imaginação, sem ideias novas, sem criatividade. E aí quando elas vão ler, elas ficam entediadas, elas não conseguem tirar do conjunto de letras e palavras alguma coisa. Então elas ficam incapazes de estudar. Consequência disso, jamais estudar depois de ver televisão. Diminuir a televisão ao mínimo. E se for assistir, vai focado em assistir algo que você escolheu previamente, acabou, desliga. A coisa mais fácil é roubar seu tempo. Você ficar horas e horas de bobeira lá, às vezes mudando o canal, procurando coisas, e perdendo tempos preciosos de relacionamento, de convívio, de esporte, etc. Caráter e inteligência. Está ao alcance de qualquer pai e mãe responsável que queira educar bem seus filhos. E nós aqui do Colégio Ideal estamos aqui para ajudá-los nesse papel, nessa tarefa importantíssima. O importante é você entender o porquê. Entendendo o porquê, o como é muito simples. Se você vier até o colégio, a gente tem o maior prazer de explicar para vocês. São ideias simples, ideias práticas que o colégio executa assim, de uma maneira muito natural. Venha até o colégio, nós explicaremos o como fazer essas coisas. Mas entenda o porquê fazer isso e como fazer isso na prática. Intencionalidade, controle do tempo livre, estudo diário, aulas bem assistidas, inteligência e caráter.